Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim fazer o segundo Livre com Pipoca. O Livre com Pipoca é um projeto que eu faço mensalmente lá no meu Instagram literário, Livre em Livros, onde ao final de todo mês eu falo um pouco mais sobre tudo aquilo que eu assisti. Já aqui no canal eu resolvi fazer isso de forma trimestral. Então eu vim aqui agora para contar para vocês sobre 5 coisas que eu assisti nesses meses de abril, maio e junho, que no geral foram aí melhores assistidos do trimestre, mas não, um deles não é, mas eu vou explicar. Enfim, temos muito para conversar sobre coisas que eu assisti nesse período, então vamos lá. Eu quero começar falando pra vocês aí de uma série, a primeira temporada que eu assisti de Alice in Borderland, da Netflix. Alice in Borderland saiu aí no ano passado, em 2020, e é uma série japonesa baseada em um mangá homônimo. Aqui a gente vai conhecer mais o Arisu, que é o nosso protagonista, que ele é viciado em jogos. E ele tem aí 2 grandes amigos, e um dia os 3 saem por aí. Só que algo muito estranho acontece. A energia da cidade acaba, e quando eles percebem, tirando eles, basicamente, Tóquio está vazia. De repente, eles veem um grande outdoor ali falando que eles precisam se dirigir a uma certa arena num determinado horário. Quando eles chegam lá, eles encontram algumas outras pessoas que também sobreviveram a sei lá o que aconteceu. Cada um recebe um celular e a partir daquele momento eles começam um jogo. Eles são obrigados a fazerem parte de um jogo para garantirem a sua sobrevivência. E eles têm que fazer isso de forma sistemática, porque aquilo é como se fosse um visto que vai expirar daqui a determinados dias se eles não jogarem um novo jogo e garantirem mais alguns dias de vida. Conforme aí o tempo vai passando e as coisas vão se desenvolvendo, a gente vai conhecendo não só mais sobre o Arisu, que é muito inteligente e que entende ali a mecânica de muitos dos jogos, mas também outros personagens que vão se juntando a ele e que acabaram sobrevivendo ao que aconteceu em Tóquio, que a gente não sabe bem o que é. Gente, o que eu posso dizer é que é uma mistura de Alice no País das Maravilhas com Jogos Mortais. Parece que isso não faz sentido, mas sério, gente, é maravilhoso. Assistam, é uma daquelas séries que eu comecei a assistir assim, porque eu li a sinopse, gostei da premissa, mas quando eu me vi eu tava muito envolvida com os personagens, eu gostei muito da direção, tem muita coisa de ação, tem muita coisa de aventura, mas também tem tragédias, tem momentos dramáticos, tem momentos que você vai se divertir. Sério, eu adorei, e a segunda temporada já está confirmada para o final desse ano, se eu não me engano, então não percam Alice in Borderland. Depois disso, eu quero falar sobre um episódio de TV / filme pra TV, que é o Agatha Christie's Poirot, Death on the Nile. Nesse episódio da série do Poirot, conta aí a história de Morte no Nilo, que é um dos grandes clássicos da Rainha do Crime. A gente vai ter o detetive belga Hercule Poirot tirando umas férias em um cruzeiro no Nilo, só que muitas outras pessoas também estão viajando, entre elas uma mulher muito rica, que é a Lynette Ridgway. A Lynette acabou de se casar com o Simon, e o Simon, na verdade, era noivo da melhor amiga dela, que é a Jaqueline. E a Jaqueline também está nesse navio. Não só isso, mas também tem muita gente ali que não gosta da Lynette por N motivos. E é lógico, vai acontecer uma morte no Nilo, e o nosso queridíssimo detetive vai ter que parar as suas férias para investigar e descobrir exatamente o que aconteceu. Recentemente eu dei uma relida em Morte no Nilo, mas a primeira vez que eu li, eu gostei, mas não foi assim um livro que me surpreendeu no aspecto de quem será que cometeu o crime? Mas ele me surpreendeu na maneira como aquilo foi feito, se é possível dizer assim, não posso dar muitos detalhes, né, gente? Mas dessa segunda vez lendo, nossa, foi incrível, exatamente porque eu gosto muito do Poirot, vocês já sabem disso, e aqui
Ele tem, inclusive, um papel mais conselheiro, tem muita gente ali para investigar. E o que eu mais gostei nesse episódio da série, inclusive, né, pode ser considerado um episódio para TV, por causa que ele é bem longo, foi, primeiro, elenco incrível. Lógico que o maior destaque é o David Suchet como o Hercule Poirot. Já falei aqui que para mim ele é perfeito como Poirot, ele encarna o personagem, sabe? Mas eu gostei bastante da direção, eu achei muito bem feito, os diálogos são bem condizentes com a história e a adaptação ficou muito boa. Eu já assisti outros episódios dessa série e acabei não gostando tanto porque eu sinto que eles mudam muito aí o final. E nesse caso não, sabe? Eu entendo que precisa modificar algumas coisas na hora de adaptar pra TV, pro cinema, mas aqui eu acho que isso foi feito de forma muito, muito, muito bem feita. Sério, você conhece aqueles personagens, você fica investido naquele crime, você quer saber o que tá acontecendo, você vê as células cinzentas do Poirot trabalhando. É uma história que já teve outras adaptações, uma, se eu não me engano, dos anos 70, que eu também gosto bastante. Vai sair outra em 2022, que eu estou empolgada, mas essa eu acho que foi assim, de todos os episódios que eu assisti dessa série do Poirot, foi com certeza o meu favorito. Eu achei brilhante e com certeza foi um dos melhores assistidos desse trimestre. Agora eu quero falar sobre um filme que não foi favorito, mas que eu tinha que falar sobre ele, que é o Espiral, o legado dos Jogos Mortais. Gente, se você não sabe, eu sou completamente apaixonada pela franquia de Jogos Mortais. O primeiro filme saiu em 2004 e desde então foram lançados aí diversos filmes. E o que eu gosto nesses filmes dos Jogos Mortais não é essa sanguinolência, as armadilhas que o vilão, que é o John Kramer, acaba fazendo para que as pessoas valorizem a vida. Não é isso. O que eu mais gosto é que essas histórias, elas têm um background que vai seguindo a história do John Kramer, que é extremamente interessante, que vai sendo construída durante todos os filmes da franquia e tudo faz muito sentido, é muito bem amarrado. O interessante é que quando a franquia começou, ela tinha um orçamento muito baixo, a ponto de que um dos atores principais é quem, na verdade, escreveu o filme e que escreveu aí os outros filmes de Jogos Mortais. Mas agora, Jogos Mortais voltou à tona com esse legado, né, digamos assim, de Jogos Mortais, que é o filme Espiral, que ele é baseado, né, ele tem armadilhas naquele estilo de Jogos Mortais, e que foi aí trazido, né, no cinema pelo Chris Rock, que aqui vai ser um policial, que é o protagonista, também conta aí com outros nomes, como Samuel Jackson e o Max Minghella. O que eu posso dizer desse filme, eu como uma fã de Jogos Mortais? Ele tenta trazer essência, ele tem isso dos policiais corruptos, que é algo que tá em Jogos Mortais desde sempre. Jogos Mortais faz uma crítica muito grande, né, à brutalidade policial e como o crime está dentro aí da milícia. Então isso foi interessante, né, de ter sido resgatado, mas assim, não foi uma história que me surpreendeu, talvez por eu já ter assistido muitos desses filmes. E apesar de eu ter gostado, por exemplo, da direção, gostei da trilha sonora, gostei do elenco, mas é aquilo, gente, faltou John Kramer, que é o grande vilão da franquia Jogos Mortais e que é a essência, é o coração desses filmes. Então, pra mim, que o que eu mais gostava nesses filmes era a história dele, aqui não tem. Eu fiquei com um misto de emoções. Foi um filme ok. Com certeza ele vai trazer mais filmes aí desse estilo, mas eu quis falar sobre ele exatamente porque eu amo terror, eu amo essa franquia de filmes que é Jogos Mortais, e aqui eu fiquei meio balançada porque eu gostei de alguns elementos que ele trouxe, inclusive que renovou, né, que trouxe mais pra nossa realidade de hoje em dia, né, 2021, mas ao mesmo tempo eu sinto que faltou o Jigsaw, que é aí o meu vilão favorito e que com certeza eu gostaria de ter visto aqui. Hora de falar sobre o que eu acho que foi aí o melhor filme que eu assisti nesse último trimestre, que foi Oxigênio, da Netflix.
Oxigênio é um filme francês que vai contar a história dessa mulher que acorda, de repente, em uma cápsula criogênica. Ela não sabe o que ela tá fazendo ali, ela sabe que aquilo geralmente é usado para tratamentos médicos, mas o pior é que ela não se lembra de quem ela é e ela percebe que ela só tem 35% de oxigênio. É então que naquele espaço confinado, ela vai ter apenas uma interface em cima dela que vai servir aí como uma ligação dela com o mundo exterior, para tentar aí encontrar pessoas que possam resgatá-la, que possam tirar ela dali antes que o tempo se esgote e ela fique sem oxigênio. Mas tudo isso vai ser muito difícil porque ela não faz ideia de quem ela não sabe onde ela está, então como é que ela vai informar para alguém onde ela tá? E ela não pode sair da cápsula porque precisa ter uma determinada senha que ela não sabe qual é. Sério, gente, ele é um filme muito claustrofóbico, tá? E eu tenho claustrofobia, então foi difícil nesse sentido. Principalmente porque quando eu assisto um filme eu me coloco muito no lugar dos personagens, mas ao mesmo tempo ele vai trazendo uma tensão, uma coisa que você vai querendo saber, tá torcendo por essa mulher, você quer que ela descubra sobre a vida dela, sobre o que ela tá fazendo ali, o que tá acontecendo. Você fica querendo saber se ela vai conseguir sair ou não. A direção também é maravilhosa porque ela consegue te colocar naquele ambiente. Você se sente preso junto com ela. Questão de fotografia eu gostei bastante também. Acho que a atriz que fez aí a protagonista arrasou, porque ela consegue passar pro público, né, tudo aquilo que ela tá sentindo. E lógico, ela acaba sendo aí o maior ponto, né, da história o tempo inteiro, é tudo focado nela. E eu gostei tanto desse filme que eu estou recomendando pra todo mundo. Eu só não gosto de um detalhezinho que seria aí o último frame. Eu acho que ele explana demais, mas tem reviravolta, tem toda essa coisa instigante de você querer saber o que tá acontecendo, de você se sentir ali. E quero dizer aí, parabéns para a Netflix, porque no início desse filme tem uma coisa que eu não sei se eu nunca reparei antes, mas eu só tinha visto em jogos até hoje, que ele tem um aviso para quem tem sensibilidade com luzes. E eu, como sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho sobrecarga sensorial, principalmente com barulhos e luzes. Então, ter esse aviso no começo, assim que o filme começa, ele tem umas luzes piscando, que é o momento que ela acorda, sem saber, né, o que tá acontecendo, e com pouco oxigênio. Mas por conta desse aviso, assim que mostrou, sabe, a luz, eu já tive tempo de me preparar, fechar o olho e esperar aquele momento passar, sabe, pra poder aproveitar o resto do filme. Então eu achei isso muito legal, porque isso ajuda aí muitas pessoas que têm sobrecarga sensorial, que por acaso fazem parte do espectro autista. Isso com certeza é uma ótima coisa, um ótimo aviso de gatilho. Então, melhor assistido que eu realizei aí nesse trimestre. E aí você se pergunta, Thaisa, você já falou sobre o melhor filme que você assistiu, então o que você vai deixar por último? Um documentário. Eu assisti o The Mystery of Agatha Christie with David Suchet. Ele é aí um documentário de 2014 em que o David Suchet, que por muitas décadas interpretou aí o detetive belga mais famoso criado pela rainha do crime, que é o Hercule Poirot, ele vai conhecer um pouco mais sobre a vida da Agatha, né, já que ele nunca teve a chance de conhecê-la e ele quer entender mais sobre quem ela era através dos olhos de familiares e estudiosos e etc. E ele não vai só conhecer mais sobre ela na questão pessoal, né, que é ela como mulher, como mãe, como esposa, como filha, mas também, lógico, ela como autora, como que foram todos esses anos de muita escrita, de diversos livros e mistérios que ela criou. Mas ele também vai tentar entender mais sobre um grande mistério que atingiu a vida da própria Agatha. Para quem não sabe, em 1926, a Agatha estava dirigindo um carro e de repente não se ouviu mais falar dela. Encontraram este carro abandonado e ela simplesmente desapareceu. E isso virou uma loucura, porque a polícia inteira se mobilizou para tentar encontrar a Agatha.
sem saber se ela tinha sido sequestrada, se ela tinha sido morta, o que tinha acontecido. E a verdade é que a Agatha ela ficou desaparecida por 10 dias antes de ser encontrada. E esse era um assunto sobre o qual ela não falava. Ela era uma pessoa reclusa em questão de entrevista, ela já não dava muitas entrevistas, mas esse era um ponto, um assunto sobre o qual ela não falava de maneira nenhuma. Mas aqui, nesse documentário, a gente vai entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo na vida da Agatha naquele momento. Sério, gente, foi um documentário maravilhoso, exatamente porque a gente tem aí o David Suchet, que sente aí uma gratidão imensa por ela, né, por ela ter criado esse personagem que ele interpretou por tanto tempo, que virou aí a vida dele, e saber mais sobre ela através da família, de grandes estudiosos, foi maravilhoso, porque ele foi aí nos locais por onde a Agatha passou, onde ela escreveu, onde ela gostava de ir, o que ela gostava de fazer. Foi muito bom conhecer esses outros lados da Agatha. Então, se tem um documentário que eu recomendo, com certeza é o The Mystery of Agatha Christie with David Suchet. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem acompanhar aí tudo que eu vou assistindo, eu sempre vou postando lá no Instagram, falo também sobre isso no Twitter, Facebook, etc. Então não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais para me acompanhar aí nessa jornada de tudo que eu tenho assistido. Curta esse vídeo, por favor, isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com quem você acha que vai gostar desse vídeo. Comente aqui embaixo qual foi a melhor coisa que você assistiu aí entre abril, maio, junho. Também, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.